Esse episódio, além de conectar tudo sobre o universo de It e Derry, traz a intenção do porquê essa história tá sendo contada dessa forma. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o 8º e último episódio da primeira temporada de Bem-vindos a Derry, que assim, meu Deus do céu, que episódio intenso. Confesso pra vocês que teve personagem aí que não fiquei com dó não, mas eu fiquei muito impressionada como eles conectaram absolutamente tudo que a gente tinha dúvida e vinha discutindo aqui ao longo das semanas. E obviamente eu vou falar nesse vídeo aqui, porque tem muitas minúcias de detalhes, ou seja, esse vídeo vai ter spoilers. E além disso, eu vou trazer alguns trechos da minha entrevista com o elenco e com os produtores executivos, os Muschietti, durante a vinda deles no Brasil, que é bastante complementar algumas coisas que eu vou falar aqui. Mas antes, lógico, para não perder nenhum conteúdo do canal, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. O episódio ele começa extremamente intenso. Gente, o Pennywise pegando simplesmente todas as crianças da escola é uma cena extremamente sinistra. Eu fiquei arrepiada, é muito forte. Eu não sei vocês e nada contra, assim, mas a morte do Daniel não foi tão forte pra mim. Mas a do Shaw, gente, eu confesso que eu torci, porque eu me senti traída por esse personagem. Eu falei, né, que eu confiei nele. Mas esse episódio, ele trouxe muitas respostas extremamente importantes. Primeiro, sobre o tempo ser relativo com relação ao It, a gente já vai discutir bastante sobre isso. Mas também de como as coisas acabam se conectando, tanto com a senhora Kirsch, que foi algo que eu questionei inclusive os Muschietti, mas também o Pilar consumindo ele de fato algo acontecia e trazia o pior dela ali, e também o entendimento prévio do Dick com relação aos seus poderes, o que caminha até mesmo pro que a gente vê ele em O Iluminado, que foi uma referência trazida aqui nesse episódio, né? Gente, eu achei engraçadíssimo ele falando que ia, né, pro hotel, que o amigo dele ofereceu, trabalho na cozinha, e ele fala, o que pode dar de errado no hotel? Ah, meu Deus! Gente, isso me arrancou uma risada genuína. Se você não sabe do que se trata, simplesmente é sobre o contexto do que a gente assiste em O Iluminado, que é um clássico e é um filme intenso. Mas lá no Black Spot, né, no 7º episódio, a gente tinha visto que ele passava a entender um pouquinho mais sobre o controle dos seus poderes, como ele poderia usar a seu benefício, inclusive a entidades que são boas, né, porque principalmente naquela cena, né, tinham muitas entidades malignas que davam medo ali nele, e era o que deixava ele transtornado, e aqui a gente já vê que mesmo ele dentro desse transtorno, né, inclusive não sabendo lidar, cogitando tirar a própria vida, o Leroy pedindo ajuda a ele começa a entender como que ele pode usar a seu benefício. Inclusive, gente, é por isso que é tão importante aquela cena ali no enterro, né, em que ele fala que o Rich tava com os pais, porque isso, lógico, dentro do episódio, né, em que tiveram grandes resoluções com o uso dos seus poderes, do brilho, mas ele também confortou os pais, né, naquele momento triste que foi o enterro do Rich, e eu amei que eles fizeram essa homenagem. Inclusive, devo dizer aqui, né, eu acho que essa cena, ela deixa bem fechadinha a boca de quem achou que a Marge falou muito cedo eu te amo pro Rich, porque é um episódio que fala justamente sobre como as relações humanas, os nossos vínculos, eles são fortes independente de tempo, ainda mais um episódio que fala sobre a relação de tempo e que as pessoas, elas marcam, né, momentos da nossa vida. E assim, gente, foi até uma coisa que eu respondi em alguns comentários, é que o menino morreu por ela. Teve todo aquele contexto também deles conversando tapa-olho, tinha intensidade e tinha sim justificativa pra mim já, né, o fato dela falar que amava ele naquele momento tão drástico, tão intenso. Essa cena, ela é muito disso, sobre como as pessoas, elas fazem parte da nossa vida numa intensidade que marca sim. Não é à toa que existem aí os amores de verão e etc, sabe? Tempo não é relativo, ainda mais pra It, né, que a gente vê aqui, mas já vamos chegar lá. Mas voltando aqui ao Dick, né, aqui a gente vê essa conclusão pra ele entender essa parte boa dos poderes, seja no conforto ali dos pais, ou até mesmo, né, pra conseguir ter um controle maior daquela situação que era absurda do que a gente vê no final, que é causar até mesmo um desentendimento do Pennywise de realidade, até ele ter o entendimento que era o Dick ali, né, simulando aquela situação, e também salvar a Marge, principalmente quando a intenção dele era clara, matar ela. Inclusive, eu questionei o ator sobre isso, né, sobre entender o caminho do Dick. What it's like to bring to life a character that exists in King's universe, how you understand his path, especially when we see scenes like The Box. In The Shining, he handles it well, and there he have
some struggles, even though in this episode 7, he starts to understand how it can be beneficial, but he's very shaken, right? Ever since Dick touches the slingshot in episode 3, he goes from incredibly confident to slowly being torn apart. And it's just a matter of allowing myself to be vulnerable enough to fall apart and trusting that Andy and the cast and the crew will catch me. So it's just building a journey of a human being breaking, which is painful, but it's fun. E aqui, gente, nesse momento, eu acho que é um dos momentos mais marcantes para esse entendimento de não relação de tempo do It, da coisa, né? Porque ele fala, né, já revela ali pra Marge que ela teria o sobrenome Tozier, que o filho dela seria o Rich, então a gente conclui aí, né, que o Rich dos filmes de It, a Coisa, ele se chama Richie, como uma grande homenagem ao Rich, esse amor que ela teve ali na sua infância. E ele queria pegar ela diretamente, e ela é envolvida, né, em toda essa relação do It, porque até então a gente via que ela fazia parte das Patty Cakes. Mas quando tem a cena do olho, né, ela é assombrada sem ter um vínculo a esse grupo de losers, que vem composto aí da Ronnie, da Lily, do Will, do Rich. E tipo, ela se assume loser, né, naquela cena com as Patty Cakes, que elas falam, ah, você tá com um perdedor, e ela fala, eu sou uma freak e tal. Então cada um vai se assumindo, né, desse clube dos losers, diferente da estrutura dos filmes, que já é o grupo ali dos meninos, né, que acaba acontecendo um pouquinho mais rápido, e aqui é ao longo de vários episódios que esse grupo se forma, seja dentro de uma necessidade que cada um ali tem. E por isso que o pilar fica de responsabilidade das crianças, porque elas são o clube essencial, né, o clube dos losers, para vencer o Pennywise nesse ciclo. E quando a gente pensa, inclusive, em retrospecto, até pro entendimento da cena da árvore, né, eles realmente eram um grupo meio que de losers que foi se complementando ao longo da temporada. Eu achei muito interessante isso, porque realmente é uma estrutura diferente do que a gente vê nos filmes, e é por isso, inclusive, né, que a gente vê a cena da árvore dando certo, principalmente com a vinda ali do espírito do Rich, porque ele compõe esse grupo, o que torna mais emocionante ainda, né, e é justamente isso, porque quando o It, ele fala ali, né, pra Marge que ele queria matar ela, porque o Rich, filho dela, o Tozier, ele faria parte do clube dos losers, que mataria ele no futuro, então ele estaria evitando a sua morte, que inclusive isso é uma fala da própria Marge, né, com a Lily ali falando, e elas até falam, isso é um problema pras outras pessoas, né, de quem estiverem envolvidas aí no ciclo. E aí aqui vai um spoiler do filme, caso você não tenha assistido, porque vai ser importante, porque a gente vai discutir em várias coisas sobre esse episódio. Porque no segundo filme, eles matam a Coisa. E eles matam a Coisa, inclusive, né, fazendo meio um bullying ali com a Coisa e também pegando o seu coração, exterminando aí a criatura. Então o espírito do Rich, ele é essencial nessa cena da árvore, porque é onde tem muito poder. Inclusive, gente, essa árvore, ela é muito simbólica pro clube dos losers, né, que era onde eles se encontravam. Inclusive o lago ali que tá congelado é o lago que eles nadavam, eles pulavam ali, pularam tanto quanto criança, quanto na fase adulta. E essa questão da árvore, né, ela se torna ainda mais simbólica nessa cena, porque ali é muito uma representação de encontro, de amor, de liberdade, de união, o que complementa muito o que a gente vê nos filmes. Então é muito interessante como esse episódio, ele constrói referências, né, do que já tinha sido trabalhado nos filmes, além de explicar eles pra gente, e também, né, de trazer toda essa conexão, que o clube dos losers ali do futuro, né, eles estão conectados às pessoas daquela cidade, que compõem aquela cidade. Então a Marge, né, no caso, e traz uma grande revelação sobre o tempo ser relativo pro It, o que traz aqui pra gente também o porquê que a gente tá vendo essa série, basicamente como se fosse um flashback, a gente tá retornando ali no tempo, porque ele sabe o que acontece no futuro e ele vai pro passado impedir esse futuro. Então, por isso que a série, ela tem essa estrutura, né, da segunda temporada ser de 35, da Gangue Bradley, e a terceira de 1908, a explosão da siderúrgica, onde tudo iniciou. E não é à toa, né, que teremos Barão Bodar envolvido, né? Eu já tinha falado do FBI, que eu fiz aí, né, sobre o Barão Bodar. A gente ainda não sabe exatamente qual que é o envolvimento dele com a série, mas ele está envolvido, e agora, com relação a tempo, meu Deus, gente, Derry virou Dark, virou o Dark Wise. E, gente, tem um detalhe tão lindo sobre o Rich nesse episódio, porque já que seu espírito é presente, ele consegue, né, jogar o avião ali na rua principal, e é por isso que a Marge olha pra árvore e se emociona, porque ela entende que foi o Rich que fez aquilo, porque ele tava ali presente com eles, e ela tinha chorado por isso, né, depois da sua morte. Eu tô arrepiada, é muito linda essa cena, principalmente porque, né, como a senhora Kersh falou, ninguém realmente morre em Derry. Vamos falar dessa cena, porque ela é
a exata frase do segundo filme. Aqui, né, em Derry, a gente viu que de fato a Kirsty, ela sobrevive ali na cena, que eu tinha questionado sobre isso, e se tornou sim uma paciente de Juniper Hill. E aí ela se depara com a situação, porque aqui a gente tá momentos antes do início do próximo ciclo de It, né, que é quando a mãe da Beverly tira a própria vida, e aí ela tem esse convívio conturbado com o pai dela. E aí ela tá nesse momento sofrido e ela fala a exata frase que é: ninguém realmente morre em Derry, que é a mesma frase que ela fala na fase adulta da Beverly no segundo filme. E eu questionei os Musquets sobre isso. And I need to ask about Miss Kirsch, because in the second movie, her appearance is more of a personification. Yes. And here she actually exists and it's taken by it. And we also have an introduction to Bob Pennywise. How does all of that really fit together? As you said, like this is a world where like you can't really tell what's an incarnation or what is the real thing. Ingrid is a character that was very fascinating to me since she's there in the book. In chapter 2, we made her a substantial incarnation of it. But we knew that in this time, in this period, in this cycle, Ingrid would be around. We're focusing so much on Bob Gray and his legacy. We needed to put Ingrid in the story. We created this character, which is basically, it's just implied, it's almost hinted in the book. But we really wanted to flesh out that character and see what her participation in all this odyssey was. You know, when we got to cast Madeline Stowe, she brought so much to it because she's such an amazing actor, one of the smartest people I know. She really is. That gave us this very complex Ingrid Kirsch. Is she a victim? Is she a beast? She's both. E aí, complementar ao que eles dizem, né, porque pelo que eles falaram, né, de fato, sim, no segundo filme, ela é uma personificação ali, mas que a personagem, ela existe e eles queriam construir ela. Então, a gente tem a percepção que esse momento da Beverly ali com a senhora Kirsch em Juniper Hill, por causa da mãe dela, traumatizou ela, se tornou meio um medo dela, a ponto dela se tornar uma personificação ali na sua fase adulta. Então, de fato, no segundo It, ela é uma personificação, aquilo não aconteceu, porque quando ela sai do apartamento, ela vê que ele tava todo fechado e tal, e não tinha ninguém morando lá, que era a presença do It, mas dentro dessa memória que ela viveu ali em 88, essa cena que a gente vê. Gente, eu achei sensacional que até isso eles conectaram, como eles trabalharam a Kirsty e que eles sabiam que precisavam responder isso. Então, de fato, ela é uma personagem que existe, está em Juniper Hill, mas no segundo ela é sim uma personificação a partir do que a Beverly viveu na sua infância. E aí a gente também entende por que a família do Will fica lá, né, dando origem ao Mike, que inclusive cita o seu avô no filme. E aí é isso, gente, é absurdo como essa narrativa, ela se torna extremamente bem amarrada com os filmes. Não é só uma história isolada que está sendo contada, ah, vamos falar dos anos 60, não, eles vêm e complementam com coisas que aconteceram em 35, que a gente vai ver de forma mais profunda numa segunda, em 1908, na terceira temporada, sem entregar muito necessariamente do ciclo, né, anterior, mas com o entendimento já de que sim, o It está voltando para trás para tentar impedir a sua morte no futuro. E é muito louco isso, gente, porque isso dá uma margem que, se a gente vê algo em que ele consiga ser bem sucedido aqui na série, vamos supor, na última temporada, mudaria absolutamente tudo do que a gente viu até agora. Será que é por isso que o Barão Bondar tá envolvido? Porque o final de Derry, especificamente, ele não é bem um final feliz, né? É um ciclo que se conclui, mas é óbvio que tem perdas e etc. E a coisa só para porque ela vai dormir. E o que aconteceria num imaginário em que a coisa nunca morreu? Gente, isso realmente, assim, explode minha cabeça, se eles mudarem coisas pro filme quando tiver a terceira temporada, pra eles conseguirem até trabalhar mais desse universo e expandir, se eles quiserem. Sério, que trabalho de narrativa absurdo, personagens muito bem construídos, eu estou simplesmente apaixonada por essa série. Ela emociona, ela te deixa com medo, ela traz simplesmente todas as sensações, você fica feliz até por morte de personagem, você fica bravo com atitudes de personagens. Essa série, ela realmente me envolveu, ela foi uma montanha-russa de emoções. Eu não poderia estar mais curiosa ainda para a segunda temporada de Bem-vindos a Derry. Mas eu quero saber de vocês, teve mais algum detalhe que vocês separaram e eu não falei aqui? O que vocês esperam para os próximos ciclos, próximas temporadas? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!